Oi, gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. Hoje eu quero falar muito com vocês de um assunto super importante que eu já falei aqui no canal uma vez, que é sobre desenvolvimento. Então tem um vídeo que na verdade foi uma live do Instagram sobre marcos do desenvolvimento, em que eu abordei bastante esse assunto, e hoje eu queria chamar mais atenção para os sinais de atraso do desenvolvimento. Então eu não vou focar todo o vídeo em falar dos marcos, mas a gente precisa falar dos marcos, não tem como falar de atraso sem falar disso. Então, é super importante no primeiro e no segundo ano de vida o acompanhamento regular das crianças com o pediatra, e em cada consulta para cada fase da criança a gente vai avaliar o quanto essa criança se desenvolveu em relação ao desenvolvimento motor, em relação ao desenvolvimento da linguagem e comunicação, que não é só fala, e em relação ao desenvolvimento cognitivo e emocional dessa criança, em busca de detectar algum sinal de atraso nesses processos. O desenvolvimento motor, ele é relativamente simples, mas eu acho difícil porque a gente tem que manejar um pouco as expectativas da família. Porque quando a gente vai fazer, aliás, eu sempre recomendo que as famílias olhem, né, na caderneta de saúde da criança, porque tem a tabela com o que é esperado para a criança fazer, principalmente da parte motora, em cada fase do desenvolvimento. E a gente tem umas janelas, né, uns intervalos em que isso pode acontecer. Por exemplo, com 6 meses, a gente começa a avaliar o sentar sem apoio, né? A criança ficar sentadinha, sem nenhum suporte da lombar. A criança pode sentar sem apoio aos 6 meses, mas tem criança que só vai sentar dessa maneira com 8, com 9 meses. E tá tudo bem, porque está dentro da janela em que isso pode acontecer. O andar sozinho, é uma coisa também que as pessoas criam uma expectativa, geralmente os pais têm a expectativa de que com um aninho a criança esteja andando, e nem sempre isso acontece. E tá tudo bem, porque o andar livremente, andar sem apoiar em nada, a gente pode esperar, por exemplo, até os 15 meses. Então, um bebê que não andou com um ano, tá tudo bem, a gente pode esperar mais um pouquinho. Só que eu gosto muito de chamar a atenção para os pais do limite superior desse prazo para a criança adquirir uma função. Se ela passar de 9 meses sem sentar sem apoio, isso me chama atenção. Se ela passar de 15 meses sem andar sem apoio, isso também me chama atenção. E isso precisa ser avaliado pelo pediatra, porque a gente tem também as variações da normalidade, né? Então eu espero, por exemplo, que entre 9 meses e um aninho, a criança, ou até 9 meses a criança esteja sentando sem apoio, entre 9 meses e um aninho a criança já esteja ou se arrastando, ou engatinhando, ou andando sentadinha, porque alguns bebês não andam nos 4 apoios mesmo, né? Ou andar apoiado nos móveis, né? Que é aquele movimento que a criança faz de levantar, apoiado em alguma coisa e começa a andar por ali. Só que às vezes a criança pula uma etapa. Tem criança que nunca vai engatinhar, mas se ela passar do chão, do sentar sem apoio para o andar com apoio nos móveis, tá tudo bem, isso é uma variação da normalidade, ela não precisa obrigatoriamente engatinhar. Só que o pediatra tem sim que estar avaliando isso, estar observando quanto esse desenvolvimento da criança se adequa à faixa etária em que ela está. Outra coisa é o desenvolvimento da linguagem, né? Então a criança, ela começa a desenvolver a linguagem já por volta dos 2 meses, em que ela começa já a ter sons ou barulhinhos ou aqueles gorgorejos, assim, que já são sinalizações de uma comunicação quando o adulto está interagindo com ela. Por volta dos 5, 6 meses começa a falar umas vogais, já tem aquela pausa que ela espera o adulto reagir, depois começa o balbucio, que é aquela duplicação das sílabas, até a criança conseguir falar uma palavra com significado, o que vai acontecer por volta de um aninho. Então, para cada fase, eu espero uma aquisição relacionada à linguagem. E um dos primeiros sinais de alerta para o desenvolvimento neurológico é quando eu percebo um atraso nesse desenvolvimento motor ou no desenvolvimento da linguagem. Então, gente, precisa fazer sim as consultas segmentares para que a gente possa identificar o mais precocemente possível algum atraso aí no desenvolvimento. Outro sinal de alerta, ou outro momento, outra questão que nos alerta é o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Então, a gente espera que a criança faça as coisas por volta dos entre 2 e 4 meses, que ela faça a fixação do olhar, que ela mantenha o olho no olho, que ela já tenha esse desenvolvimento da comunicação, que ela tenha reações de estranhamento quando estiver ali por volta dos 6, 7 meses, que já não se sinta confortável com outras pessoas, que busque o cuidador. Entre 9 meses e um aninho, a gente espera que a criança tenha demonstrações de medo, que manifeste a ausência do objeto, né, que é aquela questão de se sentir desconfortável ou chorar quando os pais saem de perto, quando o cuidador sai de perto.
A gente avalia a evolução do brincar da criança, então as brincadeiras como o esconde-achou, o brincar com objetos, de saber o que significa, de saber que o copinho é para beber, que o pratinho é para comer. Por volta de 18 meses a gente tem a evolução do brincar no sentido da interação com o ambiente, do brincar de fingir, do brincar de faz de conta. Por volta dos 2 aninhos a gente tem a relação com as outras crianças e a relação com o meio. Então, em cada consulta, em cada fase desse desenvolvimento da criança, a gente vai avaliando também essa evolução do brincar junto com esse desenvolvimento cognitivo da criança. Então, quando eu tenho uma criança que não fixa o olhar, que não faz barulhinhos, que não sente a ausência da família, que se incomoda de ficar no colo, que não estranha as pessoas, que não acha ruim ir no colo de uma pessoa estranha, que brinca muito sozinha, que não se interessa pelos brinquedos, que não se interessa por outras pessoas, esses achados que às vezes são muito subjetivos, podem sim ser sinais de alerta para doenças neurocomportamentais ou desenvolvimento. Mas, gente, não pode ser uma coisa isolada e não tem que ser avaliação do profissional. Não dá pra você dizer, eu acho que ele só brinca sozinho, eu acho que ele não gosta dos brinquedos. Não, isso são consultas muito detalhadas em relação a esse desenvolvimento, né? Se você tiver dúvida, né, você como pai ou como cuidador, achar que algum comportamento da sua criança não está adequado, você tem sim que buscar o profissional, mas inicialmente o pediatra, e o pediatra que vai decidir quando direcionar esta criança para um profissional, que às vezes vai ser um neuropediatra, outras vezes vai ser um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, de acordo com aquilo em que está se observando ali que há ou não há um atraso. Mas fato é que precisa ter um segmento adequado e estar atento aos menores sinais, que é o outro lado da situação. Porque muitas vezes a gente tem pais muito detalhistas, que estão muito ansiosos para a criança atingir cada marco, e às vezes a criança está dentro da janela deles, né, para atingir aquilo, e a gente precisa dar esse suporte de dizer, está tudo bem, a gente pode esperar que até tantos meses ele faça isso. E a gente tem, infelizmente, o lado que eu acho ruim, que são pais que vivem um processo talvez de negação, de achar, não, mas na minha família todo mundo demora a falar, ou, não, eu também demorei para andar, então é normal para mim ele demorar a andar, ou achar que, mas ele não brinca muito, mas comigo ele brinca, é porque eu não estou estimulando direito. Então, de achar às vezes que pode esperar um tempo, e às vezes a gente não pode esperar tanto assim. Porque quando a gente está trabalhando com atraso do desenvolvimento ou com doenças neurocomportamentais, quanto mais cedo a gente fizer uma intervenção que ajude a estimular essa criança, mais efetivo vai ser essa medida. E isso é baseado em 2 conceitos, que tem vídeos inteiros no canal sobre isso, que são os conceitos de epigenética e de neuroplasticidade. Em relação à neuroplasticidade, a gente sabe que nessa fase dos primeiros 2 anos de vida, as crianças, os neurônios estão ainda fazendo sinapses e conexões aos milhões. E a gente sabe que tem células que podem migrar e se diferenciar em uma determinada área quando ela está sendo adequadamente estimulada. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que eu detecto um atraso na fala, quanto antes eu conseguir estimular a fala dessa criança com uma fonoaudióloga ou com um trabalho mais profissional, mais chances tem de haver novas conexões neurais ou a migração de neurônios para esta área da fala e a criança efetivamente recuperar esse desenvolvimento da fala, do que se eu ficar esperando e deixar, com 4 anos agora que eu vou procurar ajuda. Então é muito ruim. E do ponto de vista cognitivo também. Então, quando a gente faz os estímulos cognitivos, a gente tem um estímulo para as conexões neurais que vão melhorar ali esse desenvolvimento da criança. E a epigenética, que é aquela adição de informações ao código genético da criança. Então, quando a gente tem estímulos benéficos, estímulos que são adequados à faixa do desenvolvimento da criança, a gente tem aí essa adição de informações que vão configurar uma adequação, na verdade, na minimização do efeito dessas doenças neurocomportamentais. Então, sempre pensar na intervenção precoce. Quanto antes a gente intervir, melhores serão os resultados da criança. Então, nunca achar que... Aliás, confiar no profissional quando ele disser que tem algum sinal, mesmo que sutil, de atraso e que é interessante se fazer uma intervenção ou pelo menos uma avaliação multidisciplinar aí. E sempre, o que a gente sempre fala é dos estímulos adequados à fase a faixa etária da criança. Então, tem os vídeos sobre a evolução do brincar, de pensar nisso. Que também não adianta eu fazer um estímulo que a criança não é capaz, é algo que a criança ainda não adquiriu. Então, por exemplo, por volta dos 6 meses, a criança ainda está na fase de tentar segurar o brinquedo, de tentar alcançar o objeto,
Depois, com 1 aninho, é que ele tem mesmo o brincar de faz de conta com aquilo. E só mais pra frente é que essa brincadeira vai evoluir. E só por volta dos 2 aninhos é que a criança vai brincar com outras crianças. Então, respeitar aí o momento e a fase do desenvolvimento da criança também. Tomar cuidado com os estímulos excessivos ou fora da adequação da faixa etária da criança.